tudo bem? Hoje nós temos a aula 3 de Geografia e nós vamos falar um pouco sobre urbanização. Nas aulas anteriores nós vimos sobre a diferença entre cidade e município, nós vimos um pouco sobre as questões rurais e urbanas e hoje nós vamos falar especificamente sobre urbanização. Urbanização é uma palavra que vem de urbano, né? Da palavra urbano. E o que é a palavra urbano? Urbano é tudo que faz parte da cidade. Lembra? O município é o que compreende o rural e o urbano. A cidade é o que compreende somente o urbano. Foi isso que você aprendeu na aula passada. A urbanização é o processo de surgimento e crescimento das cidades, porque isso não para de acontecer. Conforme as casas vão sendo construídas, surgem os bairros e tudo mais, surgem também cidades. E geralmente essa expressão urbanização é utilizada para se referir a locais, a países onde a população deixa de ser rural e passa a ser predominantemente urbano. Esse fenômeno aconteceu há muito tempo atrás, chamado êxodo rural. O que foi o êxodo rural? Foi quando as pessoas passaram a perceber que morar na cidade era mais vantajoso do que morar na área rural. E aí passaram a vir da área rural para a área urbana. E dessa forma, a nossa sociedade foi se urbanizando. Com isso, o que aconteceu? Uma dinâmica econômica. Todo lugar que tem gente, a economia vai melhor. Por quê? Porque existe uma movimentação, as pessoas precisam de comida. Então, para isso, elas precisam comprar. Para comprar, elas precisam de alguém que venda. E assim por diante, precisam de roupas, de sapatos, enfim, de todo suprimento para sua sobrevivência. E quando um país apresenta a maior parte de sua população no meio rural, essas práticas econômicas deixam de ser urbanas e passam a ser predominantemente agrícolas. Lembra que ontem, na aula de ciências, nós vimos sobre as questões agrícolas? As atividades agrícolas são aquelas atividades que acontecem no meio rural, onde tem plantação, onde tem a agricultura, né? É o campo. Bom, a maior parte dos empregos, então, com a urbanização, foi oferecida e é oferecida pelas indústrias, pelo comércio, pela prestação de serviços, que são atividades que tem aonde? No meio urbano. Osasco é predominantemente rural? Não. É predominantemente industrial? Não. É predominantemente comercial? É. Nós somos predominantemente comerciais. Por quê? Pensa no centro de Osasco, por exemplo. O que tem lá? Mais do que tudo. Tem indústria também. Mas o que mais tem? Comércio. Tem loja para todo tipo. Tem loja de produto natural, tem loja para produto de beleza, tem farmácia de roupa, sapato, tudo. Brinquedo, coisas de esporte, roupa de cama, roupa de banho. Tem de tudo. Comida natural, de tudo. E ao longo do tempo, isso foi acontecendo com todas as sociedades do mundo, esse processo de urbanização. Por quê? Os lugares foram se industrializando, ou seja, foram surgindo as indústrias e, consequentemente, onde tem uma indústria, precisa de gente para trabalhar. E onde precisa de gente para trabalhar, aquele lugar se urbaniza. Onde isso aconteceu? Num primeiro momento, aconteceu nos chamados países desenvolvidos, especialmente, sabe onde? Lá na Europa, do outro lado do oceano. Pois
foi lá que ocorreu a primeira Revolução Industrial. O que é Revolução Industrial, professora? Revolução Industrial foi um movimento que aconteceu de surgimento de muitas indústrias. Foi isso. Mais pra frente você vai entender com maiores detalhes. Aconteceu no século XVIII. E por que isso tudo aconteceu? As pessoas estavam em busca de melhores condições de vida. Elas já não estavam vivendo tão bem. Eu e você queremos viver bem, não é verdade? Todo mundo quer. Então, por consequência, aquelas pessoas daquela época já queriam isso também. E elas foram então em busca das indústrias para conseguir melhores empregos. E assim, se conseguissem melhores empregos, teriam melhores salários. Então, o que elas fizeram? Saíram do campo para a cidade num processo chamado êxodo rural, que eu acabei de falar para você no início da aula. Eu dei um spoiler, olha só que legal. Esta imagem define com exatidão o que foi o êxodo rural. Veja, um homem que morava no sítio, sonhando em ter uma casa, um emprego, em andar num ônibus e indo pegar um ônibus, na verdade, para ir para a cidade. E em países onde a industrialização demorou mais para acontecer, como por exemplo o Brasil, o processo de urbanização aconteceu sim, mas de maneira mais tardia, de uma maneira mais demorada. Nós chamamos esses países de países subdesenvolvidos, ou seja, eles são desenvolvidos só que mais ou menos, entendeu? Só mais ou menos, não totalmente, não bastante. Ou países emergentes, são países que cresceram ao longo do tempo. O Brasil é um país emergente. Por quê? Houve a formação de grandes cidades, onde se consolidou, então, a industrialização, a urbanização, porque surgiram muitas indústrias, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, em busca de melhores condições de vida também. Só que veio acontecer, ao invés do século XVIII, 2 séculos depois. Sabe quanto significa 2 séculos depois? 200 anos depois, no século XX. E apesar de ter demorado para acontecer, a urbanização nesse tipo de país ocorreu de uma maneira, quando começou a acontecer, foi rapidinho. Então, além da industrialização, um outro fator responsável pela urbanização nesses países foi a mecanização do campo. Sabe o que é isso? Lá muito antigamente, pensa num agricultor bem primário assim. As pessoas iam para o campo trabalhar com suas enxadas, chapéu na cabeça, levavam marmita e passavam o dia ali plantando, colhendo, com a sua enxadinha, tudo na mão. Isso tudo era muito demorado. Observe as condições de trabalho dessas pessoas. Mas com a industrialização surgiram novas máquinas. E as novas máquinas facilitaram o quê? O plantio, a colheita. Atualmente existem plantações que nem sentem a mão de um ser humano. Passa lá um trator todo poderoso, porque existem diversos tipos de tratores. Todo poderosão, colhe aquele milho lá, ó, todinho, sozinho. A cana de açúcar é colhida por máquina. Arroz, entre outros. Nossa, tem muitos produtos, muitos vegetais que são assim. Por quê? O campo foi mecanizado, ou seja, foram colocados ali materiais mecânicos para facilitar o trabalho, ou seja, máquinas, tá? E as pessoas, então, mais do que nunca, se as máquinas foram fazer o serviço delas,
elas para a cidade, porque perderam o trabalho que elas tinham no campo. Por isso também. Observe que na imagem anterior as pessoas estão colhendo café com as mãos. E aqui você vê uma colhedora de café, é uma máquina. Então, é a mecanização do campo. Aconteceu o êxodo rural. E apesar desse processo de formação das grandes cidades ser aí uma característica aqui mais moderna, né, dos tempos modernos, não representa uma forma de desenvolvimento, não. Por quê? Porque as pessoas perderam empregos para ir em busca de outros e necessariamente nem sempre encontram logo, rapidinho, nem sempre elas conseguem estabelecer uma vida legal, uma vida estável. Por isso, não representa necessariamente uma forma de desenvolvimento. Veja bem, você vai responder no número 1 o que é a urbanização. Na hora de responder, lembre que além de dizer que é o processo de crescimento das cidades, o porquê aconteceu, é importante dizer que quando a urbanização ocorre sem nenhum tipo de planejamento, lembra quando a gente estudou os tipos de cidade? Cidades planejadas, as cidades históricas, as cidades turísticas. Você tem esse vídeo aí e tem no meu canal também. Sem planejamento, normalmente acontece um processo chamado macrocefalia urbana. Sabe o que é isso? É quando a cidade não consegue assimilar um grande número de pessoas que chegam do campo ou de outros lugares. E aí, consequentemente, os bairros ficam com aquela cara desorganizada, porque as pessoas vão construindo suas casas em qualquer lugar. Claro que numa tentativa de forma segura, mas ficam assim bairros normalmente mais periféricos, com casas com carinha de muito amontoadas, porque não tem espaço. Então é uma macrocefalia. Macro vem de muito, né? De bastante. Então, macrocefalia urbana. A macrocefalia urbana dá essa visão à cidade de desorganização, de amontoado, de ter muitas casas, muita gente num pequeno espaço. Pois bem, chegamos ao final. Um beijo no coração, dá seu like, se inscreve no canal e até a próxima.